saímos? Por que saímos da Itália? Pelo Por que portal do não? visto? Por que não? A decisão de sair da Itália foi por maiores oportunidades financeiras? No vídeo de hoje a gente vai fazer um overview da nossa experiência na Itália e responder as perguntas de vocês. Oi pessoal, eu sou a Lau. E eu sou o Murilo. Vocês já seguem nosso canal, sabem que a gente está no Canadá. E no vídeo de hoje vamos responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Se você não me segue, @laura.l, me segue para ter um conteúdo mais diário ao vivo. E o pessoal mandou muita pergunta, perguntando por que a gente saiu da Itália, quais foram as nossas razões de vir para o Canadá, enfim. No vídeo de hoje a gente vai fazer um overview da nossa experiência na Itália e responder as perguntas de vocês. 3 pessoas mandaram, 2 se eu não me engano, que é: qual foi o nosso maior aprendizado da Itália? O que a gente aprendeu nessa nossa experiência de viver na Itália? Assim, tem várias coisas, mas eu pessoalmente um pouco de... Bom, vou encarar o aprendizado como talvez uma quebra de expectativa que a gente teve que aprender, vamos dizer assim, né? A gente chegou na Itália, bom, super seguro, super organizado, mas o que a gente teve que talvez encarar e aprender é que tem pessoas desonestas no mundo inteiro, tá? Isso não é questão de segurança. Não é porque estamos na Europa que vai que todo ter, mundo que todo tem a mundo é mentalidade honesto. de ser honesto e Exato. gentil E coisas do tipo. Então a gente teve 2 problemas especificamente com os nossos aluguéis, que primeiro que é super difícil você conseguir o aluguel, tem uma questão de barreira social até, um preconceito com quem vem de fora, tem várias questões que é super difícil. Depois que a gente conseguiu o aluguel, o primeiro lugar que a gente ficou, o proprietário foi super simpático com a gente, tudo. Não só tivemos que tem nenhum problema Nenhum com problema, isso. super simpático, perfeito e tal. Mas na hora de ir embora, tem uma modalidade de contrato que chama-se conguaglio, que você paga um valor que é uma taxa, vamos dizer assim, mensal, que vai ser usada para depois abater do que você gasta no inverno, de aquecimento, custos de água, etc. Quando sobra e você vai embora, teoricamente o proprietário te devolve, ou você deve pagar alguma coisa a mais. Porém, o nosso proprietário, a gente economizou pra caramba no inverno e a gente recebe as boletas. Porque esse primeiro ano que a gente mudou, né, era depois da guerra da Ucrânia e Rússia. Então, na Europa, tava todo um caos relacionado ao gás. Então, a gente, meu Deus, primeiro ano, vamos economizar. A gente não sabia quanto viria a conta de gás. Então, a gente foi bem, assim, econômico. Super econômico, assim, pra caramba. Vários casacos dentro de casa em vez de usar o aquecedor. Então o que acontece? A gente sabe o quanto a gente gastou, porque a gente recebe a conta, tal, beleza. Então a nossa expectativa era receber um valor considerável na saída. Não, na saída, exato. Bom, o proprietário sumiu, simplesmente não respondeu mais e não devolveu. E depois o segundo também com outro proprietário, assim, o segundo foi vários problemas. Só quem acompanha o Instagram da Laura sabe toda a história. Mas e o canal também, porque eu trouxe um pouco. A gente trouxe também, Mas assim, um resumo super rápido basicamente o cara criou vários problemas com a gente. Meu pai foi visitar a gente, o cara quis ameaçar a gente de ir na questura, que é tipo problemas de imigração, quando tem pessoas ilegais no país. Enfim, foi super complicado. Não queria devolver o nosso calção também na saída, queria fazer a gente pagar uma conta de luz da casa deles, que não tem nada a ver com... Enfim. Então assim, pessoas desonestas e pessoas que vão querer aproveitar que você está vindo de fora, às vezes não conhece a lei, existe. Então assim, você tem que estar preparado, que nesse quesito eu acho que é igual em todo mundo, tá? Pessoas desonestas, pessoas que vão querer passar o pé, existe no mundo inteiro. No mundo inteiro. É Itália, Brasil, independente do país que for, você tem que fazer o seu e ficar assim, ó. E ficar atento, Atento a qualquer tipo de pessoa. Então esse é um aprendizado que a gente teve, que acho que foi o principal, assim, de você tem muito mais segurança, tem muitas outras coisas, porém tem que ficar vivendo com um alerta ligado, né? A principal questão que a gente... Segunda pergunta aqui: o que mais a gente gostou do nosso tempo de Itália? Gente, eu acho que pra mim, a comida. Meu, não tem como. Que agora a gente tá no Canadá, a gente tá aqui há 2 semanas e a gente já sentiu essa diferença. A gente já sabia que teria essa diferença, porque assim, cara, a comida italiana é muito boa. A qualidade dos produtos, dos ingredientes italianos, tem razão deles serem tão cri-cri nesse assunto, porque é muito bom e muito acessível. Exatamente, esse é outro ponto, assim, isso é indiscutível. Mas quando a gente fala da comida italiana, não é o restaurante, o prato super elaborado, não é isso. É você ir no mercado e encontrar frutas, peixe, carne, queijos, laticínios, tudo muito fresco, de altíssima qualidade e um preço muito acessível. Sei lá, a gente pagava €1,40 1 quilo de iogurte natural. Tem vídeo aqui no canal sobre mercado, vocês podem dar uma olhada, então assim... É extraordinário, a qualidade do alimento lá... A comida.
extraordinário. Pra mim, pelo menos, né? Não, Não pra mim sei se também. tem uma outra coisa que você mais gostou, assim. Não, eu acho que o que eu mais gostei de lá foi isso, assim, realmente, que a qualidade de vida em geral, né? Qualidade de vida em geral, Geral. porque é tudo muito acessível as coisas. Óbvio, você tem que. Às vezes você vai trabalhar e juntar um pouquinho de dinheiro, mas você já consegue comprar alguma coisa que você tá querendo. Exato. Conhecer, como é a Europa, eu acho que também é um outro ponto. Ah, sim, A Itália está na Europa, e a Europa é muito pequenininha, se você for comparar, por exemplo, com o Brasil ou um Canadá, como estamos hoje. Então você consegue visitar ali um Qualquer país outro no país. norte, qualquer outro país muito rápido, de fácil acesso, pagando pouco. Viagens low cost, a gente pagou, acho que, sei lá, tickets nossos lá de Pisa, onde estava Barcelona, tipo, 30 euros um voo, sabe? Uma coisa super barata. Fácil acesso a outras culturas ali, viajar. Fácil acesso, viajar dentro do país, então a gente foi muitas vezes pra praia, pra outros lugares, só usando o trem. Então, assim, Exato. isso foi Transporte sensacional. público, Transporte público. No sentido do incrível. trem, a gente gostava muito da malha ferroviária que ligava o país inteiro, praticamente, né? O que a gente menos gostou da Itália? Então, Que eu acho que entra no ponto positivo e negativo da Itália. Vai, já entrando nesse assunto, então. Tá, beleza. Acho que o que eu menos, assim, gostei, assim, que eu tive mais dificuldade de entender e dificuldade ali no dia a dia nosso, é que realmente o preconceito, ele existe. Sim. Tudo bem, quando você vai para outro país, você já sabe e tal, não sei o quê. Você tem que estar preparado. A partir do momento que você sai da sua terra, Exato. Brasil, que seja, que eu acho que eu tô falando para brasileiros aqui, você tem que estar preparado que vai enfrentar. Não, você vai ter que estar disposto a isso e é uma coisa que depois, tipo assim, a gente coloca um ponto negativo, mas é uma coisa que a gente também já tinha consciência quando a gente saiu. Sim. Todo mundo sempre fala e é verdade mesmo, tá? Não é tipo assim, eu tenho. Mas, pô, a gente tem cidadania italiana, nossos bisavós e tal, tem uma ligação. Não muda nada, tá? Isso não muda absolutamente nada. Exato, para italiano, a gente que tem cidadania italiana, documento italiano, não somos italianos. Não, isso nunca vai ser mesmo, Nunca vai no conceito deles, né? Então acho que esse ponto foi um ponto difícil, a gente teve claramente problemas do tipo, quando a gente foi alugar e foi pra Pisa, eu devo ter ligado umas 30 imobiliárias imóveis para alugar enquanto a gente estava ainda lá em Pinerolo, na região de Torino, e as pessoas no telefone falavam, olha, eu tô vendo no seu acento, né, tal, no seu sotaque, que você não é italiano nascido aqui e tal, não sei o que, você é imigrante e tal. Aí eu, não, eu vim de fora, falo outra língua, mas eu tenho documentação italiana. Não, porque esse proprietário não aluga para imigrante ou para africano, coisa desse tipo. E falar assim, numa boa, tá? Como se fosse super normal. Então, assim, rola ainda um preconceito, rola ainda todas essas questões. Então, isso é uma coisa triste, tá? De perceber. Isso acontece. E também eu falaria, Laura, que é uma coisa que eu acho que a Itália é um ponto positivo no sentido que deixa a beleza do país. Mas eu acho complicado em relação a outros países, assim, porque eu acho a Itália um país atrasado. Eu entendo que esse faz a beleza de ser a Itália ser quem ela é. Né? Mas assim, cara, tem tanta coisa que poderia facilitar, movimentar o país. Porque também, se vocês não sabem a realidade da Itália, a Itália cada vez mais tem menos filhos, os jovens lá que estão em idade de trabalho, todo mundo indo embora, porque o país não consegue segurar. Questão salarial, questão de modernidade, enfim. Então eu acho que a Itália é um país atrasado e isso, ao mesmo tempo que deixa a beleza do país, que é o que a gente debateu muito, assim, pra quem vai e viaja turismo, perfeito. Tem uma visão da Itália completamente diferente de quem vive. E também outra, nossa experiência de quem viveu lá, né? Tem outras pessoas que gostam dessa, adaptam. Isso traz um charme, obviamente, pra Itália, traz uma característica, personalidade pro país. Porém, é muito complicado. Então, se você quiser abrir um negócio, por exemplo, é quase impossível. A burocracia é imensa, as taxas são absurdas. Tipo, não tem um conceito muitas de MEI que a gente tem no Brasil, ali. por exemplo, vou começar um negócio pequeno, abre uma MEI, a coisa vai evoluindo e depois você vai progredindo. Não existe isso. Você já tem que pagar taxas absurdas. Sei lá, a gente tem alguns colegas que a gente conheceu na nossa cidade que eram cabeleireiros. Pra você abrir um cabeleireiro, você tem que ter 5 anos de experiência, mais pagar uma taxa, fazer um curso, não sei o que, e pagar não sei quanto. Então, tipo assim, são várias questões do país ali que esse ponto realmente é complicado. A burocracia, essa questão emperra o desenvolvimento do país. Esse lado é difícil mesmo. Mandaram aqui também, por que a Itália em primeiro lugar? O Murilo, ele já tinha cidadania italiana pelo consulado, que demora anos, mas ele já tinha. E eu tenho família descendência italiana, então eu fui em busca da minha cidadania. Então, por isso, acho que foi o principal motivo. A gente foi lá pensando em resolver essa etapa de documentação. A gente realmente não tinha um segundo step assim. Vamos fazer dali isso e vamos para outro lugar. Não, a gente falou, vamos Itália. resolver isso aí com calma, a gente vai ver o que vai acontecer. As coisas lá desenrolaram super bem, né? Sim. Depois dessa etapa da gente ter feito isso, claro, o começo foi super difícil, trabalhoso, etc. Mas as coisas desenrolaram. Depois que a gente resolveu a questão das burocracias documental, principalmente da Laura,
E aí depois as coisas aconteceram super bem pra gente não tem absolutamente nada para falar mal assim da nossa história lá. Mas foi isso, né? A gente não tinha um plano, a gente não chegou lá e falou assim, o primeiro plano era resolver a documentação, a minha documentação, principalmente, que eu não tinha. A gente pensou isso e falou, vamos depois Resolver do próximo essa passo. Aí a coisa aconteceu legal, a gente acabou ficando mais tempo. E eu já deixo a dica aqui dos meus parceiros Casa Grande, se você tá buscando reconhecer sua cidadania, seja italiana ou outra europeia, eles são, cara, especialistas, segurança, honestos, porque vocês sabem que é muito complicado esse assunto, tem muita gente dando golpe quando se fala de cidadania italiana ou outra europeia, então deixa aqui lá na descrição do vídeo os contatos da Casa Grande Cidadania, que eu tenho certeza que eles vão ajudar a tirar a sua cidadania do papel. A pergunta que mais fizeram pra gente, fizeram pra mim lá no Instagram, você tá gostando desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, curte, é muito importante pra gente trazer mais conteúdo toda semana, então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Murilo, por que saímos? Por que saímos da Itália se tava tudo bom? Se a comida era boa, se a gente tava trabalhando, o porquê que a gente saiu da Itália, várias pessoas perguntaram o motivo, por que decidiram sair da Itália, fez a gente querer se mudar para outro país, qual o motivo? A decisão de sair da Itália foi por maiores oportunidades financeiras? E aí? Então, agora essa daí vai ser uma resposta mais longa, ou talvez não sei, assim, mas bem resumidamente, talvez, realmente, nossa vida lá aconteceu legal, os dois estavam trabalhando, a gente tinha uma qualidade de vida muito boa. Não tinha nada pra falar, a gente não tinha nenhuma crítica pra dizer, o país era bacana, a gente tava vivendo uma vida legal, assim, sabe? Mas o que acontece, pra quem não sabe também, né, quando você tem a cidadania europeia em geral, você tem algumas vantagens, e é isso que muitas vezes faz valer a pena você entrar em contato com a Casa Grande, por exemplo, e resolver a sua. Esse visto que a gente veio pro Canadá, isso é possível. Se você não viu, tem vídeo já no canal dele. Explicando esse visto. Esse visto aqui que é o Work and Holidays, que a gente veio aqui pro Canadá, que permite você ficar 2 anos aqui legalizado, trabalhar para quem você quiser. Então, assim, é uma oportunidade. Só que você pode fazer isso até 35 anos de idade. Então, eu tô com 29, a Laura com 27, a gente falou, é um momento legal, a gente tem uma idade bacana para ter uma outra experiência, melhorar o nosso inglês, conhecer um outro país, a gente gosta da natureza aqui que tem no Canadá, esses tipos de passeio, trekking e tal, etc. A gente gosta também de um país mais frio. Era a oportunidade de a gente conseguir conhecer uma nova cultura. Independente se as coisas estavam boas lá, a gente tem essa vontade nossa de conhecer outros países, de conhecer outras coisas, de viver essas experiências. Permitimos começar do zero, né? No sentido, vir pra cá e começar, porque a gente queria realmente... A gente sabe que o inglês, a importância do inglês é fundamental em qualquer país ali da Europa, seja Austrália, aqui nos Estados Unidos, Canadá. Sim, a gente não veio... Isso é interessante também, a gente não veio aqui com a mesma dificuldade da língua que a gente teve na Itália, né? Com certeza. A Itália só fala italiano mesmo e você tem que saber italiano. Olha o esquilo. Cadê? Passou aqui agora. Bonitinho o filhote, tá aqui embaixo. Onde? Pulou aqui. Já ele passa aí. Então assim, o italiano, ele é fundamental. Ele tá pulando ali embaixo. Olha ele pequenininho. Não tô vendo. Pulando lá na árvore. Onde? Lá pra baixo. Bonitinho, pequenininho. Então o que acontece? O italiano é fundamental na Itália. A gente tem o inglês, eu acho que no nível C1 talvez seja o nosso inglês, que é um inglês já resolve qualquer problema burocrático, a gente faz tudo. Porém, tem coisas para se resolver e melhorar. Pra você ter uma porque como a gente estava na Itália, a gente só falava italiano. Então italiano. O inglês ficou em... Eventualmente falava inglês com um cliente ou outro, eu trabalho no setor de tecnologia, mas assim, é tudo italiano. Então assim, pra gente veio por causa disso, busca realmente de aumentar o nosso conhecimento cultural, ter outras experiências. E porque também, gente, quando você está disposto a sair ali da sua terra natal, do Brasil e viver novas, você cresce muito. A sua noção de mundo, a sua noção de sociedade, você aprende muita coisa. Então você vai ver que pessoas que vivem de maneiras completamente diferentes, crenças completamente diferentes, a sociedade funciona realmente vivendo de outras maneiras. Então assim, engrandece muito como ser humano. Então isso faz valer a pena. É óbvio que a gente tenta, na medida do possível, manter as nossas estabilidades. Então, por exemplo, a gente veio pra cá e a gente veio já com um trabalho, por exemplo, que é o estágio, que eu acho que a Laura, não sei se você já fez. Não comentei ainda, já vamos falar nele. Já vamos enganchar. Então, por exemplo, assim, a gente, na Itália, a gente chegou sem nada. Então a gente foi lá, vamos começar tudo do zero e tal. Quando a gente veio pra cá, a gente falou, bom, em vez de a gente chegar sem nada, vamos tentar fazer alguma coisa um pouco diferente. E porque também, agora jogando um pouquinho pro lado do Canadá, a gente pesquisou bastante, assim, quando a gente tomou essa decisão de aproveitar esse visto, vimos que para trabalhar no Canadá, a primeira experiência, independente de qual seja, é muito importante para o mercado profissional canadense. Então você precisa ter algum trabalho aqui no Canadá para eles meio que
colocarem você, foi validado. Foi validado. Tem uma Tá, questão de ok. validação social, do tipo assim, você tem uma referência no país. Essa várias parte questões, de né? referência é muito importante, porque eles Muito. pedem, e aí eles ligam realmente pro seu antigo empregador Exato. pra saber quem que você era no trabalho, se você é uma pessoa Honesta, cultural, enfim. coisas gerais. Primeira experiência era muito importante pra gente. Aí a Laura conseguiu essa parceria, que depois a gente vai ter um vídeo mais aprofundado, sobre isso, aprofundado. mas resumidamente Com a The Big House. com a The Big House, exato. Você também, eu vou deixar na descrição todo o contato deles, que eles te ajudam a ter um trabalho remoto. Eles conseguem, é uma plataforma de trabalho remoto, que você vai ter experiência na sua área, na empresa do país ali que você conseguiu. Aí essa questão do país que é a questão, né? Ele é um país, normalmente você pode escolher a língua, né? Então, quero falar inglês. Pode ser Inglaterra, Canadá, outros países ingleses. Ou jogar assim, eu quero na Europa. Ele te joga ali pra Europa pra você ter a primeira experiência internacional. internacional. Mas você às vezes não consegue escolher exatamente o país, tá? Tipo, eu quero ter a experiência exatamente naquele país. Não é garantido, porém você tem uma experiência internacional. No nosso caso, a gente conseguiu que É fosse ótimo Canadá. pra quem vai imigrar, Exato. que no caso foi a gente que Exato. veio pra cá, então a gente queria essa primeira experiência. É ótimo pra quem quer dar um boost no currículo. Então, se você, Sim. mesmo se você tá no Brasil, ter uma experiência internacional, eu acho que vocês têm noção e o peso Vale a que pena. fica Hoje o em seu dia é currículo. essencial. Então, é pra dar aquela... Ou pra mim, pra quem quer mudar de área e quer conhecer uma nova área. Enfim, são N possibilidades que esse estágio virtual te permite. Então você, obviamente, ele não é remunerado, tá? Exato. Então você paga pra ter essa Sim. experiência. Porém, Você imagina que fosse o MBA prático, vamos dizer assim, você vai ter um hands-on, então você vai trabalhar dentro de uma empresa, você vai trabalhar dentro o Murilo de um projeto. já tá num Eu tô projeto, num projeto super louco. complexo, O meu legal começa pra essa caramba. semana. Exato, então assim, o projeto realmente é um trabalho que vale a pena, acrescenta muito no currículo e você vai ter a experiência prática daquilo. É pra quem quer investir na carreira. Então, todos os contatos aqui desse projeto e da The Big House tá aqui na descrição do vídeo. Exato. É muito legal se você tem interesse em investir na sua carreira. Dá uma olhada aqui. Pra fechar, foi isso. A gente veio com essa estrutura, a gente veio com esse planejamento, estamos aqui. Então assim, Estamos o resumo é abertos. esse. Melhorar nossa vida, viver outras experiências é isso. Não é pra quem Não é um perguntou- problema pontual com a Itália Não, que foi fez a gente ótima querer experiência sair. nossa lá. É pelo motivo de querer entender Expandir. outras culturas, falar outra língua, ver o que o mundo é tão grande, gente. Tem tanta coisa por aí, Exato. tanta coisa diferente. Então, assim, a gente viu essa oportunidade, abraçou ela e aqui estamos no Canadá. Então, resumindo, assim, a gente chegou na Itália para resolver as documentações. Sem prazo pra ficar, Sem prazo para ficar, ou se de fato a gente ficaria na Itália. A gente estava realmente aberto, foi ficando ali na Itália porque as coisas foram muito dando boas certo. E o país é maravilhoso. O país é maravilhoso, mas pra mim, Laura, eu acho a Itália um país muito bom para turistas e aposentados. Eu acho que tem isso, ou então se você tem um estilo de vida Estilo mais de vida tranquilo, calmo, tipo assim, Menos capitalista de querer fazer as coisas, eu não acho. só menos, eu acho que não é nem menos capitalista, até mesmo de você fazer coisas. Então eu quero dizer, sei lá, você gosta de ter vai comprar um rancho, construir alguma coisa, você quer fazer, sei lá, você quer envolver Slow life. Lá eu acho que é um outro estilo de vida, assim, que é bem legal, bem gostoso, qualidade de vida alta pra caramba e tal. Mas eu acho que se você Não tá é num pra outro todos, momento, acho que tá em outro Mas enfim, momento. a gente chegou pra resolver documentação, foi ficando porque as coisas foram dando certo pra gente. Que se vocês acompanham aqui no canal, sabe que a gente, depois de resolver a documentação, fomos pro norte, lá no Piemonte. Isso. Depois mudamos ali pra Pisa, na Toscana, e aqui estamos, né? Então, a Itália nossa, foi Maravilhoso pra Ficamos gente. quase 3 anos lá, foi uma experiência fantástica, um país muito bom, muitas oportunidades de trabalho, uma vantagem, ponto positivo que eu achei bem legal, que vale a pena falar. Nos lugares que a gente ficou, e nós duas fizemos cursos de formação gratuita. Isso é legal. Então isso são coisas legais, tinham vários cursos de áreas diferentes. Então, você quer chegar lá, por exemplo, eu tô sem trabalho, eu não consegui validar meu diploma, eu era engenheiro lá e tal, não sei o que, quero começar num outro setor. Pô, você é motorista de empilhadeira. Tem cursos pra isso. Cara, você faz um curso de formação, tudo Às não vezes sei o com quê, às vezes já estágio tem um já estágio garantido. direto logo depois do trabalho. E essa é uma vantagem da Itália em geral, é que se você é um engenheiro no Brasil e de repente você vai trabalhar como motorista de empilhadeira lá na Itália, o salário do engenheiro de motorista de empilhadeira na Itália não é assim diferente como é no Brasil. A gente tem aquelas diferenças absurdas de qualidade de salários vida, e tal. né? Então é muito mais equalizado essas coisas. Então você tem a oportunidade de recomeçar em setores diferentes. A oportunidade tem, eles precisam de pessoas para trabalhar, porque foi o que a gente comentou também, muita gente está indo embora. muito. Então essa é uma vantagem que eu particularmente acho fantástico lá.
Se você quiser começar no outro setor, você vai ter oportunidade. Mas tem que falar italiano, Tem que tá, falar gente? italiano. Não. Isso é regra mas 1. eu acho que só juntando o que eu tinha falado a gente tinha falado da ritmo de vida lá, a Itália é muito boa, foi muito boa pra gente. Nossa, mas aí se você me pergunta, ai Laura, mas tô pensando, é pra mim, não é? Gente, você tem que avaliar em relação ao seu estilo de vida. Leve em consideração que a Itália é calma. É um estilo de vida mais calmo, igual a gente falou, não tão moderno. Exato. Então tem ali a burocracia deles, tem o estilo que eles fazem as coisas. Coisa lenta, tem todo um charme de como fazer as coisas, né? Então se você não tá pra isso, a Itália não é pra você, mas pesquise bem se a Itália faz ou não sentido pra o que você tá buscando, é o seu estilo de vida hoje, entendeu? Exato. Mas é isso, e aí a gente, depois da documentação, a gente falou, vamos procurar coisas novas, culturas depois de novas. tudo, depois de 3 anos, na verdade, a documentação. Depois de 3 anos a gente falou, a gente Por teve a que oportunidade não? do visto. Por que não, eu A gente acho? descobriu a oportunidade do visto, exatamente. E viemos. E aqui estamos no Canadá. Então, esses foram respondendo as perguntas lá do meu Instagram. Se inscreve no canal, curte o vídeo pra não perder nenhum vídeo, que toda semana tem mais. E agora vai começar a temporada lá no Canadá. Vambora. Tchau. Ainda não se inscreveu? Tá esperando o quê? Clica aqui embaixo, vai.